Seja bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseiro. Eu sou o professor Tiago, especialista em matemática e raciocínio lógico para concurso. Estarei resolvendo a sexta questão dessa super playlist de questões da Banca IBAD. Só questões de raciocínio lógico da Banca IBAD. Então vamos para a nossa resolução. Questão 6 diz o seguinte: três amigos, André, Beto e Carlos, conversam num bar e contam fatos sobre as suas vidas. Temos a informação de que André e Beto mentiram e que Carlos falou a verdade. Desta forma, dentre as proposições compostas abaixo, a verdadeira é. Então, queremos encontrar uma proposição composta verdadeira. Aqui as informações que nós temos é que Beto e André, eles mentiram e que Carlos falou a verdade. Com base nessas informações e conhecendo as tabelas verdade da conjunção e da nossa condicional, que é o sim então nessa questão você vai ter que saber fazer a tabela verdade. Então eu vou montar aqui as tabelas verdades das duas proposições compostas para a gente poder fazer as análises, porque eu vou ter o i em três proposições e eu vou ter o sim então aqui em duas proposições compostas. E a gente precisa saber fazer essa análise utilizando as informações. Então colocamos aqui as proposições P e Q, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro e falso e falso. Quando nós temos uma conjunção, que é a proposição do tipo P e Q, qual é o resultado lógico quando ambas são verdadeiras? Verdadeiro. E em todos os demais casos, o resultado lógico é falso. Quando nós temos uma condicional entre P e Q, analisamos primeiro a segunda linha, que é verdadeiro e falso, é o famoso Vera Fischer falsa. Então, colocamos aqui um falso e as demais linhas são verdadeiras. Agora, com as tabelas verdades feitas, que você vai gastar em torno de 1 minuto para fazer a tabela verdade, a gente vai fazer as análises. A primeira aqui temos o seguinte, ó, Beto falou a verdade, só que eu sei que tanto o André quanto o Beto mentiram. Então, essa informação que eu estou colocando é uma informação falsa. O conectivo é o i, eu coloco o conectivo. E aqui Carlos mentiu. Carlos mentiu é uma informação falsa também, porque eu sei que Carlos falou a verdade. Agora a gente analisa olhando na tabela verdade. A gente pega essas informações, que eu tenho essas informações, e vou olhar a minha tabela verdade do i. Quando eu tenho ambas falsas, o resultado é falso. Não é a verdadeira, porque eu quero a verdadeira. Então vamos fazer agora a letra B. Na letra B eu tenho André falou a verdade. Já sei que é uma informação falsa, porque André mentiu. E Carlos mentiu também é uma informação falsa. Falso com falso, o resultado é falso. Não vai ser a certa. Letra C. Se Carlos mentiu, ó, Carlos eu sei que falou a verdade. Então ele está colocando algo que é falso. Então, André falou a verdade. André não falou a verdade, André mentiu. Então vou colocar aqui falso. Só que presta atenção nesse detalhe. Você tem aí uma proposição composta do tipo condicional, onde os valores lógicos das proposições simples, Carlos mentiu e André falou a verdade, são valores lógicos falsos. Quando você junta falso com falso e você tem uma condicional, você vai olhar lá na tabela verdade que o resultado lógico dele é o verdadeiro, não vai ser falso. Então, quando você tem falso em P e falso em Q, o resultado lógico é verdadeiro. Então, eu já achei a minha proposição composta que é verdadeira, que é a da letra C. Eu vou analisar a letra D e a letra E só para a gente ver que elas estão erradas. Vai dar falso. Então, vou ter aqui, ó, se Beto mentiu, que é algo verdadeiro, se V, então André falou a verdade, que é algo falso. Olha só, Vera Fischer, o resultado lógico disso aqui, falso, que é justamente essa segunda linha. Não é o que eu quero. E na letra E tem o quê? Beto mentiu, que é algo verdadeiro. E eu vou ter que o André falou a verdade, que é algo falso. Verdadeiro com falso, na minha conjunção, resultado lógico falso. A alternativa correta da questão vai ser a letra C.